Boa noite, muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Estamos fazendo o nosso terceiro encontro da disciplina de gestão estratégica de pessoas. Eu sou a professora tutora Regiane e quero conversar com vocês sobre alguns assuntos que nós estudamos aí nas últimas semanas. Tá? Se você tiver alguma dúvida, pode me interromper. Fique à vontade. No nosso último encontro online, nós conversamos a respeito das semanas, acho que da semana 1 até a semana 5, certo? Então, agora eu vou retomar novamente essas semanas, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais na semana 6 e 7, que é a que nós não conversamos anteriormente, tá? Então, vamos relembrar algumas coisas aqui. Veja lá. Na semana 1, né, da nossa disciplina, nós estudamos sobre os modelos de gestão de pessoas, as questões demográficas, culturais, tecnológicas e econômicas. Então, de que maneira que essas características, né, que são contextuais e muitas delas são regionais, impactam na forma de gerir as pessoas nas organizações. São aspectos mais gerais, mas eles têm influência significativa no comportamento das pessoas, na maneira com que as pessoas se apresentam, ou até mesmo nas funções que elas exercem. Então, é importante que se considere essas características para que entenda um pouquinho a maneira de gerenciar as pessoas. Depois, na semana 2, nós falamos sobre a relação da estratégia e gestão de pessoas por meio da integração de competências organizacionais e individuais. Então, de que maneira, né, que a estratégia e a gestão de pessoas mediada por competências da organização e por competência das pessoas, né, que isso funciona, como que acontece. Então, é bem interessante que, ao ter clareza em qual é a competência que a organização tem e, consequentemente, os seus colaboradores, você consegue fazer uma aproximação da estratégia com a forma de gerenciar as pessoas. Então, se é uma empresa que tem como competência a inovação e ela contrata profissionais que trazem em seu currículo a competência da inovação, muito provavelmente a empresa vai conseguir se destacar e apresentar resultados no quesito inovação ao se apresentar ao mercado de trabalho. Tá? Na semana 3, a gente conversou um pouquinho mais sobre gestão por competências mesmo. De que maneira que ela acontece, a questão da matriz de competências, mapeamento das competências, né? Como fazer uma gestão do desempenho dessas competências, como desenvolver, tá? Então, é uma unidade que nos trouxe um aprofundamento. Na semana 4, o estudo se desenvolveu sobre remuneração, benefícios, né? Então, mostrando ali como que
essa forma de recompensar os colaboradores, pode se tornar uma ferramenta estratégica. E também falamos sobre carreira e sucessão, como que a empresa pode proporcionar um espaço de crescimento para o profissional e que esse espaço de crescimento pode também se tornar uma maneira de construir novos profissionais que sejam capazes de dar sequência à organização. Desde empresas de gestão familiar até grandes empresas que têm essa gestão profissional, nos momentos que eles já não têm mais para quem encaminhar a condução da empresa. Então, essa sucessão, ela se constrói no decorrer dos anos e a partir do momento que você também oferece aos teus profissionais a condição de se desenvolver. Então, é bem importante, né, considerar isso. Semana 5 e semana 6. Na 5, a gente falou um pouquinho ali sobre os papéis do RH, são papéis o enfoque foi nos papéis operacionais do RH, mas sim nos papéis estratégicos. O quanto que o gestor de recursos humanos hoje, ao ter essa parceria estratégica com a organização, ele precisa pensar na maneira que ele se comunica, ele precisa pensar o quanto que ele está capacitado em novas tecnologias, qual é o conhecimento dele sobre planejamento estratégico. Então, ele é um parceiro da organização. Né? Então, trabalhamos um pouquinho ali a respeito disso. E aí, na semana 6, né, então, da semana 5 até a 1, vocês podem até assistir a gravação do Encontro Online 2, que eu faço comentários mais, assim, específicos, né, sobre cada uma dessas unidades. Aqui, eu vou falar um pouquinho da unidade 6, que tratou ali sobre a gestão internacional de recursos humanos, mas assim, de forma mais prática sobre os processos operacionais. Então, para fazer uma empresa que, digamos que ela tenha a matriz dela ser na Alemanha e ela tem uma filial aqui no Brasil, ou a matriz seja no Brasil e ela tem uma filial na China, né? O que é importante, então, quando... Isso eu estou dizendo, né, uma filial na China, mas digamos que tenha uma filial na China, uma filial nos Estados Unidos, uma filial no Canadá. Né? Então, quando a gente começa a ter essa essa diversidade de culturas, de crenças, costumes, posturas na forma de se comportar, né, que o ser humano se comporta dentro da organização, o gestor de recursos humanos ele tem que ter, de uma maneira muito clara, o como se comunicar, o como se apresentar para essas pessoas. Então, uma comunicação clara, transparente, uma comunicação que considere as especificidades da cultura. Então, isso é importante. Saber vincular a tecnologia, né, a saber utilizar essa tecnologia para que possa maximizar tempo, maximizar a produção, resultados. O recursos humanos tem que saber liderar equipes multiculturais, então, vai estar ali conversando com pessoas, né, com visões de mundo
distintas, promover a diversidade e inclusão, trazer, né, para dentro da empresa as características específicas de cada colaborador, gerir o desempenho dessas equipes multiculturais. Então, essas são algumas características, né, importantes na gestão internacional. E um item que é comentado nessa unidade é a questão da mobilidade internacional. Acontece dentro da organização muitos profissionais que, né, digamos assim, uma empresa aqui no Brasil. Então, alguém que sai de determinado departamento e vai para outro, ou que de repente faz um recrutamento interno e muda de cargo, né? Aqui nós temos esse mesmo tipo de mobilidade, só que nós estamos falando de países, né? De diferença não só de departamento ou de cargo, mas de país. E aí nós temos que lidar, inclusive com conhecimentos que pode ser que nós não tenhamos, mas nós temos que acessar pessoas que apresentam esse conhecimento legal, jurídico, sobre a expatriação, né? Alguém que sai daqui do Brasil e vai para um outro país, vai trabalhar lá nesse outro país. Então, a gente tem que lidar com todos os requisitos burocráticos. Depois de um tempo, esse profissional, ele quer retornar para o Brasil, então aí nós precisamos trabalhar com a repatriação, então é trazer esse profissional para o país de origem, né? Ou muitas vezes, né, digamos que nós aqui estamos recebendo um profissional de outro país, então ele foi expatriado vindo para cá, né? E aí depois de um momento nós temos que lidar com a repatriação dele no país de origem. E ao mesmo tempo fazer a gestão de carreiras globais. É provável que venha um coordenador, venha um gestor, um diretor de um outro país, né? Ou alguém daqui que também começa a se desenvolver, a crescer dentro da organização e vai alçar voos para um outro país para assumir um cargo que seja em outra região, certo? Então, assim, essa unidade, né, é uma contribuição bem significativa para a atualidade, que nós temos cada vez mais empresas trabalhando com essa diversidade de países, diversidade de cultura. Na unidade 7, o que nós estamos, né, que estamos estudando? A prática gerencial. Então, aqui é um enfoque delineado sobre que tipos de liderança existem para que possa ser seguido, possa ser desenvolvido, o que esse líder precisa para que ele consiga conduzir uma equipe, para que ele consiga desenvolver. Então, você começa estudando essa unidade, entendendo os estilos de liderança. Desde a liderança autocrática, né, que é aquela que é muito mais impositiva, de cima para baixo, vem a ordem e o colaborador acaba... o colaborador tem que seguir e não tem muita possibilidade de negociar. A democrática, né, permitindo uma participação um pouco maior dos colaboradores, né, e aí tendo ainda algumas decisões. A liberal, que já compreende os colaboradores como seres maduros, equipes maduras, que conseguem discernir entre o que é ou não prioridade, né? Depois nós temos a transformacional, né, que vai se construindo e se
se adequando, né, ao ambiente, também buscando trazer algumas modificações ali para os seus colaboradores. E a situacional, que, digamos, é a que mais se utiliza atualmente, né? Ao menos se pretende utilizá-la, né? Que é a que realmente tenta se adaptar ao contexto que está vigente ali, seja na empresa, na equipe, e aí, em alguns momentos, posturas mais rígidas, posturas mais flexíveis, conforme a situação. E vemos também nessa unidade o papel da liderança na motivação da equipe, né? O que de repente um líder consegue promover para a motivação? Ele consegue, né, promover motivação se ele estabelecer uma comunicação clara e transparente, se ele fizer um reconhecimento e valorização da sua equipe, desenvolvimento e crescimento e feedback constante. Então, veja, se um líder conseguir estabelecer esse tipo de conduta, é muito difícil que ele tenha uma equipe que não seja parceira dele, né? Porque ele consegue comunicar claramente, ele é transparente, ele não esconde informações, não esconde decisões, valoriza o seu colaborador, incentiva esse colaborador a se desenvolver e está sempre ali fazendo uma conversa de feedback, é uma maneira, uma das posturas mais reconhecidas como de sucesso. E no caso de estratégias para desenvolver lideranças, como que a gente pode desenvolver lideranças? Um programa específico de desenvolvimento de lideranças, a questão da própria autoliderança, das pessoas conseguirem se gerenciar, aqui a gente colocaria um pouco de disciplina, né? Mentoria e coaching, então, programas de mentoria e coaching, e avaliação contínua. E para que um líder também tenha, né, muito sucesso, é importante que ele desenvolva inteligência emocional. E a inteligência emocional envolve o quê? Empatia, motivação, habilidades sociais, autoconsciência e autorregulação. Esses são os pilares da inteligência emocional. A empatia é aquela capacidade que o gestor, né, o gestor ou quem tem inteligência emocional, consegue se posicionar no lugar do outro, consegue imaginar o que é estar passando por aquela situação e se tornar um acolhedor, conseguir fazer uma acolhida daquela pessoa que está passando por determinada situação. A inteligência emocional também é alguém que consegue se manter motivado mesmo diante das adversidades. É você saber que fracassou em determinado projeto, que alguma ideia sua não foi tão reconhecida, tão valorizada, mas mesmo assim você sabe que isso é um degrau apenas. Ele não é a escada toda. Então, é a ideia de se manter firme mesmo diante das adversidades. Desenvolver as habilidades, ter habilidades sociais, ter a condição de se relacionar com pessoas dos mais diferentes perfis, conseguir se comunicar claramente, conseguir apresentar os pontos de vista, respeitar o ponto de vista do outro, ter autoconsciência, ou seja, reconhecer suas potencialidades, saber utilizar essas potencialidades, saber que você também tem pontos fracos,
né? E que você pode aperfeiçoar, pode melhorar. E autorregulação, conseguir aperfeiçoar aquilo que você ainda não tem tão desenvolvido, certo? O conteúdo da semana 8 a gente ainda vai trabalhar. Eu não tenho aqui para apresentar para vocês, mas o que eu queria colocar nesse encontro de hoje era essa retomada, né? Eu sugiro que você faça a leitura dos materiais novamente, assista as videoaulas, para se preparar para a avaliação regular. E se precisar de alguma informação, você entra em contato comigo pelo Fale com a gente. Tá bom? Até mais, então.